Você Muito lembrou. bem. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Esse é o Quanta Conversa 2024, ano 2 do Quanta Conversa. Estamos muito felizes de voltarmos ao estúdio para darmos o start do nosso novo ciclo de podcasts audiovisuais, às vezes só áudio, no estúdio do Quanta, que fica dentro do Modelab da Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Física. Tenho aqui no episódio de hoje à mesa os queridíssimos Messias Selovani, físico da universidade, Giuseppe Camilletti, professor do Departamento de Física. Eu sou o Hernani Rodrigues, também professor do Departamento de Física, e hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para quem dá aula de física: concepções alternativas. Roda a vinheta. Quando você vai para uma sala de aula de física e começa a tratar de temas de qualquer parte da física com um grupo de estudantes, os estudantes chegam na aula e eles não chegam na aula com a cabeça vazia, eles não chegam na aula uma chamada tábula rasa, um papel em branco onde a gente vai escrever as ideias de física. Não. Existe uma relação intrincada entre o que a ciência, chamada física, diz, como o professor consegue traduzir essas ideias numa forma narrativa, em um discurso, geralmente um discurso multimodal. Ele não é só a palavra, ele não é só o conteúdo, mas ele é também o desenho que você leva para o quadro, o que você escreve, os resumos que você entrega, a fala que você faz, o gesto que você usa para tratar dessas ideias. Então, de um lado a ciência, do outro lado, vamos chamar da narrativa didática, que é o que o professor faz, e de um terceiro lado, um monte de universos. Cada aluno um universo diferente, um universo que tem história, que tem vivências e que chega na sala de aula carregando essas experiências prévias e também várias ideias que a mente humana não consegue não desenvolver quando você lida com o fenômeno natural. No âmbito do ensino de física, essas experiências prévias, ideias prévias, elas ganham um nome, vai depender do autor, obviamente, mas elas têm uma classe já muito bem estudada, muito bem nomeada, que é chamada da classe das concepções alternativas. E aí ela vai ter outros nomes. E a gente, no episódio de hoje, vai discutir um pouco, trazendo um exemplo bem prático de situações de sala de aula e de pesquisas que andamos fazendo ao longo dessa semana nos corredores do nosso departamento, sobre como essas concepções alternativas circulam nas mentes dos estudantes e muitas vezes nas nossas mentes. Concepção alternativa não é um defeito, a gente não entende isso como um erro na matriz. A gente simplesmente é um processo mental, a gente produz uma concepção sobre um fenômeno, mas nem sempre ela consegue capturar tudo que o fenômeno tem para oferecer, todo o espectro de acontecimentos do fenômeno, e com aquilo que nos cabe e com a condição que a gente tem, a gente opera um mundo a partir de concepções prévias que a gente traz. Na sala de aula isso é muito visível. Temos aqui hoje na nossa mesa 3 professores de física, atuando em ambientes um pouco diferentes. O professor Giuseppe, com longa experiência na disciplina de mecânica clássica, introdução à mecânica clássica, fundamentos da mecânica clássica, que geralmente é chamada de física 1. Eu que costumo trabalhar com uma disciplina chamada Introdução à Física, e o professor Messias, que geralmente é quem mais está na linha de frente, porque é quem interage muito com esses estudantes, quando os estudantes vão procurar o staff da universidade para produzir experimentos, eventos, e aí é o momento mais crítico, quando essas concepções alternativas elas aparecem no mundo físico. Então eu vou passar a palavra, de repente, um pouco para o professor Giuseppe, para falar um pouco para a gente sobre concepções alternativas, sobre algumas ideias sobre isso, para a gente aprender um pouco mais sobre essa classe
de processos mentais que a gente enfrenta todo dia, enfrenta não, que a gente encontra todo dia, às vezes enfrenta, às vezes não enfrenta, no ensino da física. Professor Giuseppe. Bom dia, Hernani. Bom dia, Messias. Que bom a gente estar aqui de volta, né, para gravar e dar continuidade nesses trabalhos aqui, né? E a gente está falando de um tema que esse sim a gente pode garantir que está presente na sala de aula de todos os professores, né? Cada estudante, como você já bem colocou, ele carrega suas concepções sobre o mundo, né, a partir da interação que ele tem com esse mundo, a partir de algumas orientações que ele já recebeu, coisas que ele já leu, filmes que ele já assistiu, enfim. A experiência diária dele faz com que ele estabeleça essas concepções e ele utiliza essas concepções realmente para explicar esse mundo, porque é o que ele tem, não é? Até aquele momento que ele chegou na escola, o que ele tem é aquilo que ele formou a partir dessas interações, né? E a gente fala que elas são alternativas porque elas são alternativas ao conhecimento científico, porque muitas vezes elas realmente não estão de acordo com o conhecimento científico, não é? Porque o mundo o mundo é um pouco, vamos dizer assim, estranho, e os nossos sentidos talvez não sejam, eles nos enganam, né? E por isso que essas concepções que a gente forma, muitas vezes elas são concepções que são alternativas ao conhecimento científico e não condizentes com o conhecimento científico, né? Eu sempre gosto de trazer esse experimento aqui, né? Esse experimento aqui são duas barras, uma de metal e uma de madeira, uma do lado da outra, né? E ele simula, por exemplo, a questão da porta e da maçaneta, né? Principalmente uma porta de madeira. E a gente faz a clássica pergunta para o estudante, né? Ele põe a mão na maçaneta, que seria colocar a mão nessa parte aqui de metal, e depois ele põe a mão na porta, né? A mesma mão, no caso, né? E aí você pergunta para ele qual é a temperatura, né? Tanto da Deixa eu maçaneta, testar. qual a temperatura tanto da maçaneta quanto da porta, e ele fala que a maçaneta está mais fria que a porta, né? Que a maçaneta é de metal e a porta é de madeira. E, e essa é claramente uma concepção errada, né? A gente sabe pela termodinâmica, da lei zero da termodinâmica, que quando você deixa dois objetos por um tempo suficiente num ambiente, eles tendem a todos eles a entrarem em equilíbrio térmico, né? Num sistema, num fluxo natural, né? Sem ter algo fazendo com que aquela temperatura aumente demasiado ou diminua demasiado. Ela está ali, você deixa tudo naquele ambiente, tudo tende a chegar à mesma temperatura. A gente sabe disso. Mas por que o estudante acaba formando essa ideia de que o metal é mais frio do que a madeira? Porque aí entra a questão do conhecimento científico, né? O metal ele tem um calor específico menor, ele conduz mais rápido. Conduz não é um termo correto, né? Ele troca calor mais rápido com a nossa mão do que a madeira. Então, a nossa mão acaba cedendo calor muito rapidamente, mais rapidamente para o metal do que para a madeira, e isso dá a sensação de que ele é mais frio do que a madeira. É porque em termos de sensação é inevitável, É você bota inevitável, a mão, assim, o que eu sinto o metal, a parte de alumínio fria, eu sinto a madeira menos fria. menos fria. E isso forma essa concepção de que eles realmente têm temperaturas diferentes, né? E ele carrega isso para a sala de aula, e aí o professor vai ter que resolver isso, né? O professor vai ter que resolver isso. E veja, aí tem uma coisa interessante, né? Que esse conhecimento ele é altamente significativo, porque ele Faz parte da percepção mesmo, faz né. parte da percepção A da pessoa vai na experiência. natureza, verifica e encontra o que ela pensa. É. Ela explica aquela natureza de acordo com aquilo que ela está sentindo. Opa, está em temperatura diferente. Né? Então, isso daqui, que negócio é esse de lei zero da termodinâmica? Todo mundo está na mesma temperatura? Isso que o professor está falando aí Isso não mesmo. está batendo com aquilo que eu estou vendo aqui na prática.
Então, por isso que essas concepções, elas são extremamente resistentes. É extremamente difícil você mudar essa concepção na cabeça do estudante. Essa é um clássico, Não, eu né? lembrei de Esse é uma um outra exemplo nesse mesmo clássico. sentido. Eu lembrei de uma outra nesse mesmo sentido. Eu acabei de chegar no campus para a gente gravar e botei minha blusa de frio, né? Porque a gente ligou o ar-condicionado aqui no estúdio, o estúdio fica mais frio e eu sou meio chato, não gosto de ficar sentindo frio. E aí vem a mesma concepção alternativa desse ponto num outro cenário, que é a blusa de frio esquenta a gente. Ela não esquenta a gente. O máximo que ela pode fazer é diminuir a taxa com a qual meu corpo libera calor. Que meu corpo direto com ar libera calor numa taxa maior e por isso eu tenho a sensação de frio. E aí entra vários problemas que eu penso do ponto de vista de ensino, conceitual específico, né? Conceito de taxa, conceito de fluxo, conceito de transferência de calor versus percepção da temperatura, o próprio conceito de calor e temperatura. O próprio conceito da temperatura também, né? O conceito de temperatura também, exatamente. Messias, você tem algum evento na sua vivência? Deixa eu contextualizar para o nosso interlocutor, para o nosso espectador. O Messias, ele a gente chama de rato de laboratório. Você vive a experimentalidade da física intensamente. Eu vou me lembrar de uma outra ideia muito maluca aqui, de um vizinho meu quando eu era criança, que o pai dele pediu para ele ligar a caixa de som. Aqueles sistemas de som 3 em 1 antigos, que você tinha o fiozinho vermelho e preto. Obviamente, o que ele fez para ligar a caixa de som? Pegou os 2 fiozinhos, foi na tomada e ligou na tomada. Você pensaria em alguma coisa meio maluca assim que você, ou mesmo você no passado, ou algum estudante que te procura para desenvolver um experimento, que traz algo que na cabeça de quem está o dia inteiro fazendo ciência é muito óbvio, mas quando o estudante traz, fala, vixe, não é por aí? Isso daí realmente tem muitas coisas. Eu acho que um experimento legal, que geralmente a gente vê de mecânica, são aqueles trilhos, né? Que você tem a conservação, né, da energia, né, e tal, Perfeito. né, da dissipação da energia, transformação da energia potencial em energia cinética, né? E aí é intuitivo, né? Você geralmente atribui mais velocidade para o trilho que tem maior inclinação e tal, né? Quem vai chegar primeiro, né? Só esse daí realmente talvez seja um dos mais complexos de serem entendidos mesmo, né? Nossa, Porque é uma coisa que você observa e ainda não acredita, né? legal, Aquele muito do bom. trilho talvez seja A legal. corrida das bolinhas no trilho é É, um experimento lindo. mas voltando na termodinâmica, termometria, né, nesse assunto, o que os professores de ensino da educação básica, né, especialmente os de ensino médio, me procuram geralmente para fazer o experimento, é de radiação de corpo negro, né, porque realmente você ter essa experiência de que o corpo negro ele absorve mais energia, realmente é mais tranquila. Agora que ele dissipa mais energia, realmente é um pouco mais Perfeito. complicado de se entender, né? E quando você mostra o experimento mesmo, né? Aquele experimento de latinhas mesmo, né? Uma latinha branca, uma latinha pintada de preto, né? E com Legal. termômetro, né? E você tem uma lâmpada aquecendo as duas simultaneamente. Legal. Uma vai aquecer mais do que a outra, mas quando você retira a fonte, né, que está fornecendo calor ali, você vê que a preta realmente esfria mais rápido também, né? Putz, isso é muito legal. Então, isso é uma concepção alternativa que a gente tem, né? De que o preto vai sempre conservar também esse calor, já que ele absorve mais, né? Mas que a experimentação mostra o contrário, né? Não, muito bom. Eu fiquei pensando em vários aqui desses. Eu me lembro uma vez dando aula no ensino médio e brincando com os estudantes, assim, que eu desenhei um monte de resistor no quadro, um do lado do outro, e coloquei com uma linha de pincel no quadro, um condutor indo daqui para cá, aí do resistor daqui para cá, aí do resistor daqui para lá e daqui para cá. Ou seja, eles estavam conectados em série, mas desenhados em paralelo e tipo assim, e aí os resistores estão em série e paralelo. Paralelo! Eu falei, poxa vida, não. Mas você induziu ao erro, né? Não, Você fez o desenho em paralelo. Então, essa é a questão. Aí eu fico me perguntando se isso é uma indução ao erro
ou se é, na verdade, uma Ah, concepção geométrica de série e sim. paralelo e não uma concepção eletrodinâmica Mas do você, que é série e o você que é falou com paralelo. eles que se a ligação era em série ou paralelo, ou você perguntou Falei se eles nada. estão em série ou... Desenhei os resistores, botei a ligação e falei, como é que tá ligado isso aqui? Paralelo! Ah, Então, conceito de série, o conceito é, de paralelo em eletrodinâmica não é um conceito de geometria euclidiana, né? Quando você sim. vê duas É. retas paralelas ou vê duas retas que sejam sequentes, dois segmentos que sejam sequentes. Aí tem essa coisa, porque o que que acontece? Além dessas concepções que você forma, tem a dificuldade conceitual em si, né? Que é essa que você está colocando agora. Quer dizer, na cabeça dele, se você desenhou um monte de resistores em paralelo, eles estão em paralelo. Tudo bem, porque essa é uma concepção do que é paralelo, tá? Agora, isso mistura com essa dificuldade com essa dificuldade não, né? Com essa interação que ele tem com o mundo, ele forma os próprios conceitos e tudo isso fica misturado. Além disso, também tem a dificuldade que você também colocou inicialmente, do entendimento conceitual em si, porque taxa é uma coisa difícil de entender. Por que, que as pessoas confundem velocidade com aceleração? Porque velocidade já é uma taxa, né? Que taxa é essa? Velocidade mede o quanto a posição está mudando, né? Se a gente tentar, em vez de você falar, a velocidade é a variação do espaço em relação à variação do tempo, isso é uma definição muito matemática e tem que ser assim mesmo. Mas se você pensa em qual é a funcionalidade desse conceito, para que ele serve, talvez se a gente disser que a velocidade mede o quanto a posição está mudando, faça mais sentido. Agora, quando você vai falar da aceleração, aí já tem um problema, porque a aceleração mede o quanto a velocidade está mudando, mas a velocidade já é uma taxa. Então, a aceleração é uma taxa é a taxa de uma taxa. Isso é difícil para os estudantes, Isso não é? realmente, então, eu acho que esses obstáculos, eles existem, isso é inevitável. Então tem as duas coisas, né? Tem essa experiência que você forma os conceitos a partir dessa interação com o mundo, né? E isso é muito forte, é muito significativo, faz muito sentido para o estudante, e tem a dificuldade conceitual, porque quando você começa a mostrar o conhecimento científico, você esbarra também nessa dificuldade conceitual. Então você junta duas coisas aí que você precisa vencer essas duas barreiras. Você precisa mostrar para ele que aquele conhecimento que ele tem não é o científico, e, ao mesmo tempo, para Aquele que mostrar que você é o está passando. científico, você ainda tem que vencer essa barreira da dificuldade conceitual, né? Porque é realmente difícil, tem determinados conceitos que são difíceis. Energia é outro problema, né? O problema não é energia, energia não é um problema. É, O problema é a gente entender o que é energia, né? Porque energia não é alguma coisa. Os alunos pensam que energia é uma substância, né? Eles pensam que quando alguma coisa está em movimento, por exemplo, ou então quando você ingere um alimento, eles pensam que dentro desse alimento tem uma substância que é a energia, não é? Então, essa é uma concepção difícil também de você dizer para ele, olha, não tem nenhuma substância aí dentro que é Mas a eu energia. acho que somos, assim, muitas vezes culpados por reforçar isso. Sim. Porque você pega um livro de física, seja do ensino médio, seja do ensino superior, no ciclo básico de física, e pega um problema muito contextualizado. Por exemplo, você quer fazer uma questão de trabalho mecânico e diz que a pessoa vai consumir uma barra de chocolate, você dá uma medida lá em quilocaloria, Uhum. você vai lá medir e você fala, olha, vamos supor que toda a energia consumida seja, você desconta o metabolismo, você desconta a respiração da pessoa e diz que se tudo isso que foi comido fosse usado para realizar trabalho sobre essa barra, até onde eu levaria a barra, ou quantas vezes eu conseguiria erguer a barra, Uhum. para até fazer uma questão, um probleminha de física didático que faça sentido. Realmente, Sim. não tem jeito, isso é balanço calórico, né? É. Você consome energia, você não tem gasto de energia, você acumula essa energia, porque a energia não some nem brota, a energia transfere daqui para lá. Mas onde eu digo que é talvez um pouco de culpa nossa. Esse caso da energia, que é super interessante e não é tão clássico, o problema de alimento, trabalho mecânico, não é um desses que estão classicamente registrados como concepção alternativa, mas a gente acaba gerando, talvez, estou imaginando aqui, talvez gerando essa concepção alternativa, porque a gente bota a famosa caixa preta no meio. A gente consumiu X calorias e depois fez trabalho de X calorias.
Então, se eu estou descontando isso, descontando aquilo, descontando todos os processos metabólicos, toda a quebra de ATP, todo o transporte de elétron na respiração, para poder gerar tônus muscular, para daí gerar contração e distensão, para daí deslocar um corpo, dá a impressão que eu estou comendo Joule e que o Joule vai direto para Nosso lá. corpo é uma máquina que É, transformou esse Joule que é. eu comi no Joule do trabalho que eu E aí, realizei. e aí vai no outro problema, né? Que a gente ainda está pensando aqui, eu acho que é uma questão até interessante. Tem o alimento, tem o corpo humano, tem o trabalho mecânico, você tem uma ponte aí muito real, muito vigente. Eu acho que talvez essa caixa preta fique maior ainda, né? Isso é mais obscuro ainda, quando você ignora ainda tudo isso e só falar, o sistema tem disponibilidade de X joules É, para um trabalho de N joules. Como é que... Lógico que quando no desenvolvimento intelectual de um licenciado em física ou de um bacharel em física, aqui no nosso departamento, em algum momento vai haver apropriação dessa linguagem, eu penso, tá, mais profissionalizada, onde você consegue abstrair o concreto e falar em termos simbólicos daquilo. Eu acho que sair do usar os concreto conceitos, e né? ir para o simbólico é um grande indício de apropriação de conceito. Eu acho, não, né? Documentadamente, essa é uma forma Sem de dúvida. avaliar. Mas, como a gente está o dia inteiro aqui, é muito possível que eu e o Messias a gente se encontre no corredor e fala: Messias, tem um sistema aí, cara, que eu não tô com a dúvida, tem uma ponte de diodo aí. E aí a gente já começa a falar em termos, não, mas é junta PN, junta NP. Isso, de repente, está no campo profissionalizado, faz sentido, eventualmente, para a gente, porque a gente está imerso nesse ambiente. Para um estudante, você trazer, você especialmente nos cursos introdutórios de física, você partir do idioma profissionalizado, você pode, na verdade, criar uma grande máquina de concepções alternativas, em vez de produzir um grupo de entendimento de processos físicos. Essa é uma quebra muito difícil. No processo de ensino de física, isso é muito difícil equilibrar, porque a gente não pode abrir mão da linguagem profissionalizada. A gente não pode abrir mão de formalizar o problema. A gente não pode abrir mão de passar realmente a tratar um sistema mesmo hipotético em termos da física. Mas a gente não pode abrir mão do nosso objetivo final no ensino de física, que é a Fazer com que o construção aluno realmente se aproprie a desse conhecimento construção científico. de um ser É. que tenha condição de julgar por si mesmo a partir de processos que já estão muito bem documentados. Aplicar esses conceitos para resolver problemas. Porque é extremamente difícil, né? Porque ele precisa se despir daquele conhecimento antigo, invalidando esse antigo e construindo toda um novo arcabouço ali, né, teórico e de experimentação também, né? Que é o caso, por exemplo, disso daqui, quando o professor mostra com termômetro. Sim. Né? Então aí o Por termômetro. isso que ele tem os furinhos aqui para colocar os Isso. termômetros e mostrar que eles estão na mesma temperatura. Ah, legal. É uma desconstrução mesmo, ele precisa Legal, mostrar. Exatamente. Precisa mostrar efetivamente a partir de um conceito que ele já tem bem estabelecido, que o termômetro mede temperatura. Isso daí desde criança ele já está acostumado com isso, né? E aí sim, ele a partir de outro conceito ele vai elaborando, ou seja, tem um nível de complexidade cada vez maior, né? Sim. Isso que você está colocando, Messias, é uma coisa essencial. O que acontece? Se a nossa fala, enquanto professor, fosse realmente algo convincente e eficiente no sentido de promover essa mudança conceitual, como você está bem colocando, né, que é necessário que ele adquira novos conhecimentos, novos entendimentos, novos conceitos para poder fazer a explicação científica. Se nós, professores, se a nossa fala fosse realmente muito eficiente nesse sentido, eu acho que todos os alunos aprenderiam física. Sim. Ou todas porque também tem concepções alternativas nas outras ciências. Certo. Né? Não é só na física, não. Ocorre que ele desconfia da gente, porque quando você fala que a temperatura é a mesma e ele está sentindo que não é, ele acredita mais naquilo que ele sente do que naquilo que ele ouve. Tá? Então, assim, como resolver esse problema? Né? Então, essa coisa que você coloca é fundamental. Não adianta, a gente tem que dizer para ele sim, mas não adianta ficar só nisso. Não adianta só digamos assim, o gogó.
É. Né? O gogó não dá conta de fazer com que ele comece a se apropriar desses conhecimentos. Então, o uso dos experimentos na sala de aula, no processo de ensino, é fundamental, porque com um experimento você consegue, por exemplo, mostrar que esse modelo que ele está na cabeça, que ele traz para a sala de aula, que são as concepções alternativas, né, que a gente chama de uma forma de pensar o mundo, um modelo para você explicar a realidade, que esse modelo dele não está batendo com aquilo que a ciência está mostrando. Falou, ó, você botou os 2 termômetros ali, eles estão marcando a mesma temperatura. Então ele acha que a temperatura é diferente, mas ele também, ao mesmo tempo, está vendo que a temperatura é igual. Então, quer dizer que ele mudou o comportamento, quer dizer que ele mudou o conceito dele, que ele mudou a formulação dele? A gente não pode afirmar, mas minimamente a gente pode dizer o seguinte: ele vai para casa agora com as duas. A gente ofereceu, As a duas gente ofereceu concepções, uma né? situação, oferecer uma Causou um situação desconforto para ele aquilo ali. conflituosa. Conflituosa. E ele está vendo também. Tá? Isso é muito importante. Ele está sentindo, mas ele está vendo algo que contradiz o sentido dele. Como eu disse, será que isso vai ser suficiente? A gente também não pode afirmar. Eu tendo a dizer que não é. Principalmente nesse primeiro momento. Exatamente, porque eu acho que isso é chave. A recorrência é fundamental. Fica óbvio, talvez, para quem trabalha há décadas com a coisa, fica muito natural. Mas para quem está ou entrando no ensino médio, ou entrando no ensino superior, ou dentro do primeiro ciclo, nos primeiros 2 anos do ensino superior, onde a gente está aqui gastando, sei lá, um podcast de meia hora, 1 hora, para falar de um detalhe de concepção alternativa. É tudo, o tempo todo, em todo lugar. O título do filme se aplica aqui, é tudo ao mesmo tempo, em tudo quanto é lugar. A mente não para de ter esse tipo de E a conflito. gente está falando só de uma concepção, né? Você E- imagina todo o resto da física, que praticamente todos os conceitos que ele interage, ele forma alguma concepção sobre aquilo. E a recorrência, eu penso, porque quando você para de ver a coisa, você conviveu com a construção de um pensamento sobre um objeto durante sua vida inteira. Em 2 ou 3 momentos, numa aula de termologia, você viu o termômetro, você botou a mão. Passam 3 anos. Isso volta para a mesa. Você já O esqueceu. que está mais solidificado? Eu acho que essa é uma boa É pergunta. a sensação O dele. que está continua mais forte. solidificado? Para onde vai voltar a mente na hora de explicar isso? Eu acho que vai variar de ser humano para ser humano. Tem ser humano que talvez se ocupe mais dessa reflexão e talvez esteja um pouco mais perto de incorporar isso. E tem ser humano que talvez está muito ocupado com outras reflexões, porque eu não acho que existe ser humano arreflexivo, né? Sim. Todos refletem o tempo inteiro, mas com outras reflexões, tal que isso, ok, fiz a prova, não sei o que, voltou. Como é que era? Eu tinha um termômetro lá. Ah, velho, não, isso aqui tá mais frio. E aí volta todo o processo. Parece que é uma coisa que fica preso ao curricular também, né? Assim, o cara vai, opa, aquele momento de escola, aquele momento ali, ou até ele consegue assimilar. Aquele momento mas ali, depois ele acaba. Que eu acho que esse seria, assim, para nós da área do ensino de física, a morte do ensino, que é que o aluno construa o conhecimento que vale dentro da escola ou da universidade e o conhecimento que vale aqui fora. Não, eu sei marcar isso certo na prova, mas quando eu vou lá para a rua é Eu outra tenho um coisa. exemplo Ou então eu sei fazer as contas, né? É pior Exatamente. ainda, porque ele sabe fazer as contas e depois, na hora que ele vai explicar aquilo ali, aquela coisa não. Eu tenho um exemplo até um pouco triste, né, sobre isso, que recentemente a gente estava dando uma formação de professores lá no Planetário sobre o movimento da Lua. Poxa, e Lua, assim, é o segundo astro com que a gente mais interage, né, depois do Sol. Então, aparentemente, seria o astro que a gente deveria saber tudo sobre ele. E professores, né, de ciências, né, de ensino fundamental, ao serem perguntados sobre a posição da Lua, né, no momento de lua cheia, em relação, né, à Terra e o Sol, 70% da turma respondeu que a lua cheia estava mais próxima do Sol. Né, quando é exatamente o contrário.
né? Então, aquela concepção de Legal, professores, eu nunca vi professores. essa concepção É. alternativa de astronomia, mas sensacional. Porque é uma Não, coisa geométrica. vamos lá, sensacional do ponto de vista da É. pesquisa e ensino. Da descoberta que foi É. feita, né? Obviamente, Não do ponto co- de vista. Só para acrescentar, 20% não se manifestaram. Ok. Entendeu? Então, 10%. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Exatamente. Mas aí eu vou dar um exemplo pessoal, assim. Durante muitos anos, e talvez já até muitos anos sendo história breve para o espectador, fui professor de educação básica por 2 décadas, para depois virar professor da universidade. Então eu trago muitas histórias da educação básica, porque eu atuei muito tempo lá. E experiência pessoal de concepção alternativa, o fato do plano da eclíptica. Isso para mim, depois que eu já dava aula, foi fazer sentido, a ponto de eu achar que sempre que a gente tinha uma lua crescente, era um momento de sombra da Terra. Mas que em certos momentos não esperados, de lua cheia, também passava a sombra da Terra e aí era o eclipse lunar. Mais uma vez por mês, a gente tinha lá, 2 na verdade, né? Na minguante, a gente tinha a sombra da Terra. E toda lua nova, um eclipse solar, né? Ela sempre omitida pela sombra da Terra, por isso que a gente não via. Até porque que não era. E quando que acontece essa ruptura? Para o meu caso, professor de física da educação básica. Fala, nossa, mas você saiu da universidade, foi dar aula na educação básica. Cara, a concepção, mais uma vez, é um processo mental natural. A gente não consegue não fazer sentido de algo. Se esse sentido que a gente faz é aquilo que respeita o espectro da ciência, é uma ciência mais clássica. Observação, reprodução, previsão. Hoje em dia faz muito sentido para mim. E isso, claro, sempre que eu vou discutir ótica geométrica, que eu trago o problema do eclipse como cone de sombra, eu agora discuto os casos. E a lua crescente e a lua minguante? Porque talvez nunca tenha acontecido comigo de alguém botar isso em questão durante minha formação. Mas mesmo quando você vai explicar essa questão das fases da Lua, tem uma dificuldade. Por quê? Porque é uma combinação de movimentos. Sim. A Terra e a Lua tá fazendo um movimento em torno do Sol, mas ao mesmo tempo a Lua está fazendo um movimento em torno da Terra, mas ela está um pouco inclinada. Então, essa composição de movimentos, que ora gera sombra, horas não, mas sempre gera fases, isso é muito confuso também. Mesmo vendo um desenho, geometria. o desenho, quando a gente faz desenho no quadro ou faz desenho no papel, não é o modelo tridimensional. E, novamente, aí o poder do experimento. Quando você pega e monta um sistema desse, mesmo que seja uma coisa não respeitando a escala, mas monta alguma coisa na sala de aula com uma luz que você consegue, de alguma forma, evidenciar esses fenômenos, isso também passa a fazer mais sentido. Então, mas só nessa, eu já tinha visto esse experimento. E mesmo assim ainda ficava com a dificuldade. Sabe qual era o modelo que eu tinha visto? Terra e Lua no plano equatorial da Terra girando assim. Mas porque o modelo, o experimento Aí eu também falei, não estava correto. então já entendi. Então, toda vez você está passando. E não estava, na verdade. E porque o experimento não estava correto. Não né? contabiliza a inclinação exatamente. Então, da órbita da Lua. E não é tão fácil você montar um sistema de engrenagens que faz esse movimento inclinado. Não é. Enfim. Essa conversa toda nossa aqui, só para a gente chamar a atenção de um ponto importante para os nossos licenciandos principalmente, mas também para os bacharéis, porque daqui a pouco eles também vão acabar dando aula, seja na universidade ou em alguma outra instituição. Deixa eu só marcar aqui, bacharéis, porque na disciplina de práticas de Física 4, que eu dei para o bacharelado 2 semestres atrás, o problema do eclipse veio à tona. Eu vou contar um pouco dessa história. Só continuando aqui a coisa, é que a gente precisa ter consciência desses problemas. Né? O professor precisa ter a absoluta convicção, absoluta tranquilidade e clareza de que isso está presente, quer ele queira, quer não queira. E mais, né? Isso está presente, os levantamentos mostram, pelo menos muitos deles mostram, que essas concepções elas são independentes da cultura, independentes de religião,
região geográfica, não importa. Você pega esse experimento aqui, bota na mão do aluno, seja aqui na África ou na Ásia, todo mundo tem a mesma sensação. Então, todo mundo vai formar o mesmo conceito. Então, isso vai estar presente na vida do professor. Poxa, deixa eu então, Então, ele deixa eu jogar uma na tá fogueira ciente aqui. de que isso ele Vou vai jogar na encarar, fogueira. vai ter que dar São conta. 2 cenários. O professor que apenas apresenta a física como ela é, o estudante, esperando que o estudante incorporará essas ideias, é iludido. O nome disso é ilusão docente. Vou botar a física como certinho aqui no quadro e Vai agora estar tudo o resolvido. estudante aprendeu Não sobre tem a aula, física como assim você direta. não entendeu? Então, e nós, claro, nós como professores precisamos o tempo inteiro entender que isso é recorrente. Você pode apresentar uma mesma ideia de muitas formas diferentes e ainda assim as concepções alternativas persistem. Você pode apresentar experimento e a concepção Ainda alternativa persiste. persiste. Você pode fazer uma atividade de campo e a concepção alternativa persiste, porque ela é um processo humano. É. E eu nem sei, eu sinceramente não sei, agora eu vou falar do meu eu aqui, antes de voltar para o eclipse lá do bacharelado. Se alguém é capaz de transformar a concepção alternativa do outro, eu acho que cada um tem sua trajetória de desenvolvimento intelectual e por caminhos diferentes, uma vez que tenha vivência suficiente com aquilo, vai passo a passo incorporando elementos até que talvez em algum ponto fique mais natural E mais olhar para próximo isso do aqui e falar: científico, né? não, 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 não. Aqui meu dedo está perdendo, deixa eu botar de volta. Aqui meu dedo está perdendo muito mais joules por segundo, ou muito mais calorias por segundo, e aqui está perdendo menos calorias por segundo. Por isso eu E, entendo. do ponto de vista nervoso, é a taxa de perda de calor que faz a gente ter essa sensação de frio, então aqui a taxa maior tem sensação de frio maior. Demora até chegar nesse Porque é ponto. uma nova forma de pensar, né? Isso é uma É uma coisa, estrutura de uma pensamento peculiar. Hernani, por isso que a gente, esse livrinho aqui, ó, eu coloquei, a gente trouxe ele aqui, né, para mostrar a aprendizagem e o ensino de ciências, né, do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Esses autores, né, o Pozo e o Gomes Crespo, eles fizeram um estudo muito extenso sobre essas concepções alternativas ao longo de muito tempo, né, de vários levantamentos que estão disponíveis aí na literatura, e eles fizeram algumas considerações importantes para o processo de ensino, porque, né, como o título aqui, a aprendizagem e o ensino de ciências. Então tem umas coisas interessantes aqui que são quais seriam os modelos de ensino, né, que se propõem então. Porque o que fazer então, né? A gente está colocando um monte de dificuldades aqui, né? Um monte de problemas que o professor vai encarar. E o que ele pode fazer? Não tem receita de bolo. Não tem uma coisa que, se alguém soubesse dessa receita, estaria. O mito da didática privilegiada. Não tem uma didática que é Não privilegiada. tem. Porque se alguém descobrisse isso, ela já estaria implantada em todas as redes de ensino, enfim, e todo mundo estaria ensinando Viraria a isso. Todas as porta USB, né? universidades. Você E resolvi. essa mágica aí ainda não existe, né? Essa receita aí milagrosa ainda não existe. Por outro lado, esses levantamentos que eles fizeram apontam algumas propostas. E uma delas que eu acho bem interessante, essa que a gente já discutiu informalmente aqui, que é essa que eles chamam de contraste de modelos. É aquele modelo. O que é o contraste de modelo? O contraste de modelo é o estudante chega na aula dizendo assim: olha, tem temperaturas diferentes, porque eu estou sentindo aqui. Então, esse é o modelo que ele usa para explicar o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o modelo da ciência fala que não, que eles estão na mesma temperatura porque eles estão em equilíbrio térmico. Então, o que é o contraste de modelo? É você não negar o conhecimento que ele tem. O conhecimento que ele tem vai ser levado em consideração, sim. Nós vamos deixar eles repetir essa sensação, mas ao mesmo tempo nós vamos mostrar para ele que o conhecimento científico fala um pouco diferente disso que ele tem na cabeça, né? Então o contraste é nesse sentido.
é da gente colocar os dois lado a lado. Não adianta dizer para ele que aquilo que ele está falando é errado ou aquilo que ele pensa é errado. A gente não tem essa proposta. A gente tem a proposta de falar, beleza, elas estão em temperaturas diferentes, ótimo, vamos colocar o termômetro aqui, vamos ver o que está acontecendo? Isso é o Ou contraste. mais importante do que isso, vamos produzir a pergunta: se eu sinto que é mais frio aqui e menos frio ali, mas o termômetro diz que é a mesma temperatura, o que está por trás Como que a disso? gente explica isso? Aí é que é a porta de você E, fazer na essa verdade, entrada. aprender ciência, vamos lá, não é responder estão à mesma temperatura. Exatamente. Isso não é aprender ciência. Exatamente. E esse é o Apre- processo de ensino tem que, de alguma maneira, incorporar isso. Porque senão fica um ser que detém todo o conhecimento, falando um monte de verdades, e um monte de outros seres aqui naquela coisa de falar assim, poxa, esse cara aí é muito inteligente. Ainda fala isso, né? Nossa, a pessoa sabe muito, é muito inteligente, mas eu não consigo entender o que ele fala. Tão inteligente que eu não entendo nada que ele fala. É tão inteligente que eu não entendo nada que ele fala. Quer dizer, o que adianta isso, né? É. O que adianta isso? Não é esse professor que nós queremos. Sim. Não é esse professor que as crianças e os adolescentes precisam. Eles precisam de alguém que realmente contribua para que eles consigam entender E aquela de mais a ciência que tá mais, ali. não é essa física da resposta do certo e errado, ou de ter muito claramente uma etiquetazinha assim, no problema de botar a mão em dois corpos e a pessoa sente que um é mais frio que o outro, marque que o termômetro está o mesmo. Porque exatamente. É um algoritmo, né? exatamente nesse tipo de. Porque as pessoas que treinam para fazer exames de seleção, como o Enem, como vestibulares, como outros exames de ingresso dos institutos federais, quem quer fazer o exame, o que mais tem interesse é marcar corretamente as questões. De um lado está esse jeito de pensar o ensino, que é muito mais treinamento para acertar a questão. Do outro lado está o que a lei diz, o que a ciência é, o que os problemas reais que a gente enfrenta quando tenta discutir essa ciência, porque Que os alunos trazem para a sala de aula. aprender fatos, resultados da ciência é a coisa menos importante até do ponto de vista da legislação, porque a legislação educacional brasileira, desde a Lei de Diretrizes e Bases, e ela é muito alinhada com legislações do mundo inteiro, não é uma coisa maluca que o Brasil faz e ninguém faz. É uma coisa meio que assim, está alinhado ao movimento no mundo inteiro de que é conhecer a ciência a partir de como que você observa uma evidência para tentar responder uma pergunta, para produzir um argumento sobre a sensação é uma, o termômetro é outro. Como que você comunica esse resultado? Como que você usa esse tipo de artefato intelectual para se posicionar na sociedade? A legislação do ensino da física, ela preza isso. Mas, infelizmente, muitas vezes por uma série de questões, professor sobrecarregado, o alunado com certos focos que não condizem com os focos do docente, acabam querendo, não, eu quero só saber o que está certo e errado, já aprendi, cadê a prova? Está aqui, acertei, tchau. Esse não é o busca. Só voltando para o eclipse que eu pulei e não falei. Na disciplina de práticas de Física 4, que eu estava dando para uma turma de bacharelado aqui, 2 semestres atrás, tem uma coisa super interessante. Tem um momento da disciplina que são seminários, onde cada aluno, e era, por alguma razão, a gente estava discutindo entre ótica física, ótica geométrica e noções de física moderna. E os alunos tinham que escolher um artigo científico para elaborar, né, e produzir um seminário sobre esse artigo científico. Teve um grupo que escolheu um artigo do eclipse. Na minha cabeça, eu falei, eclipse, beleza, esse é o tema de vocês. Encontraram um artigo, vocês querem encontrar um artigo tal, beleza. Aí falei, legal, vão trazer o problema geométrico. E é um problema geométrico. Mas explicar aquela forminha da sombra a partir de uma esfera, dividindo a esfera em elementos de área, para mostrar com o vetor área, normal, superfície em cada ponto, como que a luminosidade vai diminuindo de intensidade, formando aquele padrão, é super... Eu não conhecia esse modo de explicar e aprendi pra caramba com o seminário dos alunos, fiquei super feliz com isso, mas antes deles trazerem num bate-papo a concepção alternativa da sombra, até veio para um monte de aluno na turma. Sim, sim. É claro que esse seminário foi muito bom para todo mundo e, sem dúvida, melhor ainda para quem apresentou, porque essa é uma coisa que talvez os alunos não absorvam. O professor sugere seminário
Não é o professor não quer dar aula e quer botar o aluno para falar. O aluno, ao se preparar para o seminário, tem uma curva Sim, acelerada de tem. aprendizagem É. naquele tema. É um processo. A preparação e a verbalização do seminário é uma coisa muito importante. A gente pode até fazer um podcast um dia sobre isso, né? É. A questão do seminário ou não. Essa coisa, Hernani, que você estava falando no finalzinho agora, eu acho que vale a pena a gente também comentar um pouco, que é a questão seguinte: por que então que a gente, por que as nossas aulas não são assim, então, né? Por exemplo, por contraste de modelos, né? Acho que é importante dar uma palavra sobre isso também. O que acontece é que para você elaborar aulas dessa maneira, conduzir a coisa dessa forma, é muito mais trabalhoso do que você ir lá no quadro, Repetir. escrever as equações e falar como que é a ciência e é aquilo que você precisa entender e ponto final. Isso é muito mais simples, Claro. porque basta o professor chegar em casa, se apropriar bem e colocar bem as palavras para explicar aquele conceito, e tudo bem, também não está errado. Né? Não vamos dizer aqui que isso está errado. Porque também se existe o mito da didática privilegiada, quem disse Exatamente. que um Falar que professor no essa não é gogó não boa, vai conseguir? isso. Talvez Agora, consiga. o que acontece é que essa forma de dar aula, ela gasta muito menos energia do que essa outra, porque que você tem que pensar num experimento, montar, levar para a sala de aula, montar isso aqui não compra no supermercado, né? Isso aqui não tem nas lojas de coisa. Isso aqui foi feito, nós fabricamos, tá certo? E o professor precisa ter essa atitude também empreendedora de montar seus materiais, de montar seus aparatos didáticos, seus recursos instrucionais. Houve uma Então, grande isso, mudança no currículo interno, né? 2018 para cá, a nossa grade aqui, eu ainda não estava aqui na universidade, mas ela teve uma grande mudança, ampliando enormemente o conjunto de oportunidades que o licenciando tem de ir para a oficina claro, montar as experimento. A práticas instrumentação pedagógicas. para o ensino, né? As instrumentações ganharam mais. E de vez em quando eu chego no laboratório, tá Messias lá, com algum graduante desesperado lá tentando. Não, o que é muito bonito, na verdade, porque é, eu sei que o Messias ele toca o planetário, toca o observatório, toca o laboratório de ensino de astronomia, toca o show de física e ainda toca quando a conversa ainda vai lá atender os alunos. É um espectro muito amplo de atuação, mas ali naquele momento também muitas coisas aparecem, né? Não é só uma questão de habilidade manual. A estratégia inicial que o aluno produz para chegar ao experimento vai revelar muito das concepções alternativas que o aluno está carregando. E isso é absolutamente fundamental no momento que ele vai voltar lá para a sala de aula para poder realmente levar uma aprendizagem que faça sentido para o aluno. Não Sim. é? O professor tem que fazer um esforço muito grande de ler essas concepções. Elas se repetem, como a gente já disse antes. Ela é independente de região geográfica, de religião, de cultura e tudo mais. Então, o professor partindo desse ponto dessa base inicial de que o aluno traz esses conceitos e muitos deles já estão muito bem conhecidos, como é esse que a gente está colocando aqui, o professor que parte disso e pensa a aula dele a partir dessas concepções, ele certamente vai fazer um trabalho diferenciado. Mas atenção, isso realmente gasta bastante energia, gasta muito mais energia do que aquela aula simplesmente que a gente chama de cuspe e giz. Não, e o tempo também é outro, porque esse problema aqui, talvez no livro dos autores famosos da física básica, né, pode pegar aí o Halliday, o Tipler e outros, Zeeman, Sears, o Sears, todos eles. Esse problema, ou ele é um paragrafinho, às vezes um rodapé, às vezes 2 parágrafos com uma figurinha ali só, realmente mostra, tá lá, tá registrado. Não é que os livros não tragam isso, mas é porque é possível você pegar todo um capítulo mesmo um capítulo de temperatura ou um capítulo de transferência de calor, e você discutir todo um capítulo a partir do problema do experimento. Sim. Só que essa é uma inversão de lógica muito trabalhosa. Veja bem, a física já está resolvida, essa que a gente ensina na escola.
Porque a física que é ensinada na escola já é essa que está consolidada, sistematizada. A física de fronteira chega muito pouco. Isso também é um outro problema que acho que vale um outro podcast a gente discutir. Ou vai chegar daqui 300 anos igual a de hoje, 300 anos Isso. atrás era de fronteira. Agora, então essa física já está resolvida, já está todos os conceitos estão aí, todos os livros têm todos os conceitos, ou quase todos, né? O grande problema é como que a gente aborda esses conceitos, porque os livros têm algumas pequenas diferenças, mas parece que até hoje eu não vi nenhum, mesmo de verdade, que parte efetivamente dessas concepções alternativas, declaradamente assume que ela existe ali e que ela é aquela coisa que está ali e fala assim, olha, agora vamos fazer essa atividade, depois essa, depois essa. Então isso ainda está muito na mão do professor, ainda está muito na mão dos cursos de formação, por isso a importância dos mestrados, a importância das pós-graduações, dos doutorados, para que a gente comece, para que a gente realmente tenha massa crítica suficiente para fazer esse movimento no sentido de começar a incorporar essas coisas efetivamente na sala de aula. Isso é uma coisa muito relevante, porque isso é uma coisa que chega no final para a sociedade mesmo, igual essas concepções alternativas. Foi o fato de a gente não ter dado valor para elas no passado, que hoje tem muitos movimentos terraplanistas, por exemplo. Exatamente. Então é uma coisa que realmente chega. Porque o terraplanismo... Pega a evidência anedótica do terraplanismo, né, que é o cara botar a reguinha no horizonte do mar e falar, tá vendo? A Terra é plana. Fala, cara, mas é tipo isso aqui no final das contas. Ele bota a régua e vai parecer plano para ele. Mas quando você pega as concepções alternativas das crianças, elas acham realmente que a Terra é plana. Claro, porque é o que ela está vendo, né? E óbvio que ela ainda não teve a oportunidade e nem o desenvolvimento cognitivo, o Piaget coloca isso muito bem, para fazer essa abstração. Mas na medida que a escola também talvez seja falha em algumas dessas discussões, em algumas dessas abordagens, esse conceito pode realmente continuar. Só porque a nossa conversa é mais livre aqui, vou fazer um comentário. Eu vivo um dilema para isso. Algumas vezes eu já pensei em propor na disciplina de instrumentação experimentos para mostrar que a Terra não é plana. É mais fácil tentar mostrar que ela é plana e concluir que ela não é plana. Então, não, que seja. Os terraplanistas fizeram. Que seja. Concluíram que ela não Exatamente. Era plana. Não, mas a conclusão não foi que ela não era plana, que o experimento estava mal montado. O experimento estava errado, mas o experimento estava corretíssimo. Sim. É muito hilário. Mas, ao mesmo tempo, me parece que aí é um debate, certamente precisamos trazer isso aqui para o microfone, de se a gente, ao fazer isso, não está dando palco, não está validando essas ideias. Aonde é o limite, né? Exatamente. Como é que você separa isso? Mas isso é uma outra muito preocupado porque, ao mesmo tempo, se a gente não faz nada, a gente está meio que se omitindo, dizendo assim, tá bom, deixa esse pessoal aí e tal, né? Isso me preocupa também. E podemos inferir por este experimento que você chegar para alguém que pensa que a Terra é plana e falar, ela não é plana, vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma, exatamente. Do mesmo jeito que virar para a pessoa e falar, as temperaturas são iguais, vai fazer diferença nenhuma. Muito bom. Falei no início, quando eu fiz nossa escaladinha aqui, que a gente ia trazer alguns exemplos práticos disso. E na nossa primeira série de podcasts do ano passado, a gente não se ocupou muito de trazer autores para a mesa do podcast, mas a gente entendeu que no nosso discurso científico de corredor, o tempo inteiro a gente referencia autor A, autor B, trabalho A, trabalho B. Então a gente resolveu trazer um trabalho em particular, que é um artigo científico do Clement, de 1982. Se não me engano, ele saiu na American Journal of Physics. Isso mesmo, está aqui na mão do Messias. Bom trazer. E o John Clement, em 82, veja, 42 anos atrás da gravação deste podcast hoje, abordava esse problema. No título do artigo dele, como vocês podem ver aí na tela, ele chama de Preconcepções dos Alunos em Mecânica Introdutória. E aqui no artigo que a gente vai discutir hoje, ele traz 3 exemplos muito rápidos. E vamos ver se, de repente, cada um fala de um deles aqui, porque em todos eles a mesma concepção alternativa está aparecendo. A gente pode chamar de uma concepção alternativa em relação à primeira lei de Newton, em relação ao que é a inércia, ou pode chamar que é uma concepção alternativa em relação ao que é a segunda lei de Newton e como fazer o diagrama de forças corretamente, ou dizer que é uma concepção alternativa, enfim, em relação ao momento, como é que eles lidam com o vetor momento, mas ela permanece. Ao longo da semana, eu tive a oportunidade de conversar com 5 alunos de corredor, né?
E essas concepções do John Clement de 82 reaparecem, às vezes sim, às vezes não, às vezes num exemplo sim, no outro não, mas a verdade é que reaparece para todo mundo. E eu fico me perguntando em que momento elas param de aparecer, né? Quando foi na minha cabeça, na minha trajetória, que eu parei de achar que essa força está ali? E a gente vai falar que força é essa. Messias quer apresentar um pouco, pelo menos o primeiro problema da moedinha para cima? Ok, eu vou me apresentar aqui. O problema é o seguinte, né? Você joga uma moeda para cima, né? E a moeda, obviamente, vai cair. E aí, em um determinado ponto dessa queda da moeda, o aluno tem que identificar as forças que estão ali interagindo na moeda naquele ponto, né? E aí, quando tem essa avaliação, né? Aliás, inclusive, esse estudo foi feito com estudantes de engenharia, ingressantes de engenharia, né? Ou seja, eles já passaram pela educação básica, né? No high school, né? Lá nos Estados Unidos. E eles estavam naquele momento ali simplesmente identificando, né? E a grande maioria dos alunos identificava uma força para cima enquanto a moeda estava sendo atirada para cima, né? Claro que era depois do lançamento, né? Esse, o primeiro ponto. E ele falava que essa força desaparecia, né? A moeda começar a cair, né? Então, tem muito a ver com aquele conceito do ímpetus, né? Do aristotélico e tal, né? Que o movimento está ligado à força, né? Quer dizer, estão intimamente ligados, né? Então, e tem outro exemplo também, né? Tem mais dois, tem mais dois. O outro que é muito bonitinho é o exemplo do pêndulo, mesmo problema. Se o pêndulo está indo para a direita, aí o aluno constrói o diagrama de forças, peso no pêndulo, tração no pêndulo e uma força para a direita levando o pêndulo para a direita. Tá indo pra lá, tem que ter uma força que corre para lá. Exatamente. Essa concepção alternativa, ela é impressionantemente resistente. Muito resistente. Aqui na graduação... E ela aparece nos diferentes problemas, né? Porque esse da moeda, sim, quando né, você joga ela para cima e o estudante desenha a força apontando para cima, é o mesmo caso desse do pêndulo, né? Que está indo para lá e ele apresenta uma força apontando para lá. Quer dizer, se está indo para uma determinada, se está se movimentando numa determinada direção, num determinado sentido, então tem uma força ali de qualquer jeito. sim. Né? O autor até destaca que no mundo real quase tudo tem atrito. Então, tudo que você tem que botar em movimento... Você precisa manter uma força para ele poder continuar. Então, exatamente. Isso daí é uma coisa que vem muito do empirismo. Assim, e aí, talvez... da sensação dele. Talvez surja esse problema, né? A gente vai dar aula de física, a gente nunca bota mundo real. Exatamente. Mundo real nunca é objeto de estudo. Até porque uma equação de movimento para o mundo real, não só o atrito sólido, mas o atrito fluido e outras interações eletromagnéticas envolvidas, a gente não vai conseguir fazer. A gente sequer sabe o tamanho das variáveis, o tamanho do conjunto de variáveis envolvidas. Mas mesmo que você coloque uma variável a mais, que é a própria força de resistência com o ar, por exemplo, um movimento fluido dinâmico, aerodinâmico, né? Já causa uma dificuldade muito grande de resolver o problema matemático. Sim. Né? E então já é uma barreira também conceitual difícil da gente resolver. Talvez a grande barreira seja mostrar que é irrelevante, né? Assim, aquela força que está atuando ali que pode ser irrelevante. A gente falou aqui exaustivamente agora que o experimento tem um papel muito importante. Como é que você faz um experimento para mostrar uma ausência de uma um processo que é dinâmico? Que assim, no segundo seguinte já vai ter em outro lugar, no segundo seguinte. E o vetor velocidade vai diminuindo. Aí você pega, vamos fazendo tracker. Você consegue botar um vetor velocidade, ele vai diminuindo. Mas o vetor do diagrama de forças, ele é implícito. Ele não é explícito. Como lidar com isso? E experimento para isso realmente é um problema. Como você produz um experimento para mostrar que força não é implícita? Você constrói um outro, mas não nesse cenário. Nem tem aqueles... Igual quando o homem foi à Lua, né? Que ele jogou o martelo lá e caiu... Por exemplo. Por exemplo, mostrar, assim, a massa não influenciaria. Custa um pouquinho, né? E a Lua é meio caro. Ir até lá é meio caro. É importante também deixar claro que nem sempre é possível você fazer experimentos
que promovam, digamos assim, esse contraste de modelos, Sim, sim, como sim, o sim. pessoal coloca aqui, esses autores colocam. E tem horas que vai ter que ser no gogó mesmo, não vai ter É. muito jeito, né? Não tem. Ou então o custo é tão alto, né? Esse é um dado importante. As escolas não têm laboratórios, ou melhor, a maioria das escolas não tem Ou laboratórios. tem um laboratório que é fachada. Ele tá lá, Tá os lá e o experimentos estão professor não bonitinhos lá, usa. ninguém usa, Não ninguém usa explora. por quê? Quando ele teve a formação, de alguma maneira, as aulas não usavam experimentos e não foram estimulados a usar experimentos nas aulas, né? Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é porque ele realmente nunca não tem nenhuma habilidade, não sabe mexer com aquilo dali, e também tem esse caso de não ter o laboratório. Sim. Tá? Então, é realmente complicado. Quer dizer, colocar essas coisas em prática, né? Novamente, voltando àquele ponto. Por que as coisas não são dessa forma, então? Por que o ensino não é dessa forma? Né? Por conta da primeira coisa é o custo mesmo, a energia que o professor gasta. É muita coisa. Mas para o professor investir essa energia, ele tem que estar acreditando profundamente que é melhor seguir esse caminho. Ele tem que. Mudar um sistema de Isso. crenças do professor é muito Esse difícil é também. outro problema. Ele tem que se convencer de que isso é fundamental. Não é? Tem que se convencer de que isso é fundamental. Senão ele realmente vai fazer. Eu já aprendi assim, né? Eu vi as coisas E eu não vou acontecendo. ensinar nada errado, eu vou botar certinho no quadro. Isso, botar todas as equações. Eu revisei tudo, tudo tá certo, tá tudo certo aqui. Fiz minha parte, fiz minha parte. E o terceiro exemplo, que é o mais lindo, assim, na minha opinião, que está aparecendo aí na tela para vocês, é um foguetinho que está na vertical, mas ele está no espaço, livre de forças, indo para a direita. É para a direita que está no desenho? Para a É esquerda? para direita. Só para confirmar aqui. Para a direita, então. Indo para a direita e num dado momento ele aciona o motor, que leva o foguete até um ponto mais embaixo, depois ele desliga o motor. Ao longo dessa semana investigando com alunos, eu tive até um número bacana da minha enorme amostra de 5 alunos que eu encontrei aqui no corredor, mas é porque a gente não está reproduzindo a pesquisa do Clement para publicar um estudo sistematizado. É mais uma curiosidade para saber se o que a gente leu aparece para os alunos, e tipo, super aparece. A trajetória após o ponto C, dele seguir reto, horizontalmente para a direita, apareceu para alguns alunos, para outros não. Fica aqui a dica, eu discuti esse problema quando eu dei disciplina de introdução à física aqui, e um dos nossos alunos, que é curiosamente do staff técnico do podcast, falou que o professor Carlos Augusto discutiu isso também na disciplina, mas a trajetória entre os dois pontos, nenhum marcou parábola, todo mundo botou retilíneo. Que é você pensar, de fato, né, você estuda muito composição de movimentos, tem uma velocidade para horizontal, uma velocidade na vertical, tem uma resultante inclinada, só que se o motor está ligado, que tem uma força constante, vai promover na vertical uma aceleração constante, não na horizontal, é uma queda livre. Então tem que ter variação de velocidade. Na vertical. Ou seja, é um lançamento horizontal a situação. Por isso a trajetória é uma parábola. Zero dos que eu perguntei trouxeram uma parábola. Essa é um pouco mais sutil, eu entendo. Mas, mais uma vez, se tem força, pressupõe. Se tem movimento, pressupõe força, é um problema agora. Se tem força, pressupõe mudança constante de movimento, é uma outra face dessa concepção alternativa. Lembrando que o nosso podcast não é um tutorial para como você deve dar aula de física, mas é sim um bate-papo sobre problemas que a gente encontra na sala de aula para que a gente possa tomar muitos cafés e discutir juntos como resolver esses 3 exemplos do John Clement. Acho que assim, eu encorajaria fortemente que eles sempre fossem discutidos em sala de aula, porque eles são bons pontos de partida que 4 décadas depois vêm se apresentando como persistentes na sociedade. Então, acho que eles são bons pontos de partida, mas não é nossa ideia que dizer ensine deste jeito, ensine daquele jeito, mas sim, quando vamos nós para a sala de aula, temos esses problemas envolvidos e buscamos formas de sobrepor esses obstáculos. Hernani, eu queria só complementar o seguinte, sim, eu concordo, a gente não está fazendo um podcast de como dar aula e de como usa, de qual é a melhor receita para fazer isso.
mas eu acho que duas coisas a gente pode deixar bem estabelecido aqui. Os professores precisam ler esses levantamentos. Claro, Isso é uma tarefa que não claro. tem como escapar. E a segunda coisa é considerar fortemente nas suas aulas a utilização dos experimentos como forma de te ajudar a fazer essa coisa dele visualizar, ao mesmo tempo dele fortalecer a concepção alternativa que ele tem, dele conseguir vivenciar a concepção alternativa que ele tem, e ao mesmo tempo ele conseguir visualizar ou ter evidências do conhecimento científico, né? E, inclusive, de perceber a incoerência entre essas duas coisas. Então, embora não seja uma receita, esses dois esforços eu acho que eles sempre serão necessários por parte do professor. Muito bem, Messias. Estamos chegando ao final desse episódio. Tem algum pensamento de fechamento? Eu acho que, aproveitando o que o Giuseppe comentou, né, na segunda hipótese, inclusive, né, é que realmente se o professor fizer com que o aluno ele adquira aquele conhecimento como uma ferramenta para novas possibilidades de você verificar outro tipo de fenômeno com aquele mesmo conceito, ou em outras situações verificar que aquele também é válido, né? Ou seja, ampliando o leque de onde ele pode usar aquela ferramenta, aí sim ele realmente vai ter estabelecido esse conhecimento, né? A partir do momento que ele está apto a identificar aquele problema de uma nova forma, né? Diferente da concepção que ele tinha anteriormente. Eu acho que o meu pensamento de fechamento, a atividade do professor de física é complicada, né? Difícil. A gente lida com uma coisa que a gente fica o tempo inteiro revisando na nossa própria cabeça, produzindo discursos, narrativas para poder falar daquilo, levando objetos, experiências, vivências para o estudante. E a gente tem, às vezes, a ilusão de que isso tudo é suficiente, quando, na verdade, ainda tem um caminho, tem um tempo, tem um desenvolvimento, que mesmo depois que termina a graduação, continua acontecendo. Às vezes a gente só vai se dar conta de uma concepção alternativa anos depois que terminou a graduação, o que só indica que a vida docente ela não se encerra. A formação docente não se encerra nunca. Ela é uma bola que, se ela parar de girar, matou. Ela tem que estar sempre girando, sempre futucando, sempre promovendo. Muito bem, quero agradecer a todos vocês que emprestaram os olhos e os ouvidos para esse tempo de conversa com o nosso podcast Quanta Conversa, do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Quero agradecer ao professor Giuseppe, doutor Camilete, agradecer ao professor Messias, doutor Cevolani. Eu sou o professor Hernani Rodrigues, do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado e até a próxima. Thank you.